Olá, eu sou Marcelo Sá de Souza, eu sou museólogo e chefe do Museu da Câmara. E eu vim falar um pouco sobre como é o trabalho que a gente desenvolve na instituição e como esse trabalho também se relaciona, de uma forma geral, em formas de como a museologia pode acontecer e pode atuar em instituições cuja finalidade não é única e exclusivamente de ser um museu. Bem, um pouco sobre mim. Eu sou bacharel em museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Sou especialista em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona e Itaú Cultural. E sou mestre em museologia e patrimônio também pela Unirio, em um convênio com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAS. Eu entrei na Câmara em 2013 e eu estou chefe do museu desde 2016. Eu faço parte do ICOFOM, o Comitê Internacional para a Museologia, que discute, de uma forma geral, teoria da museologia, teoria do museu, no Conselho Internacional de Museus. Importante para começar essa fala, a gente partir das categorias com as quais a museologia trabalha, algumas definições. E a primeira delas não poderia deixar de ser a definição de museu. Atualmente, o ICOM ele define o museu como uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite. O termo museu tanto pode designar a instituição quanto o estabelecimento ou lugar geralmente concebido para realizar a seleção, o estudo e a apresentação dos testemunhos materiais e imateriais do homem e do seu meio. A forma e as funções do museu variaram sensivelmente ao longo dos séculos. Seu conteúdo diversificou-se, tanto quanto a sua missão, seu modo de funcionamento ou sua administração. Isso ajuda a gente a ter em mente que o museu aí não é apenas um museu tradicional, um museu edifício com 4 paredes, cuja única atividade a ser desenvolvida é a de ser o único objetivo é o de ser um museu. O museu ele assume diferentes formas ao longo do tempo, em diferentes contextos, e pode, inclusive, não ser material. Nós temos o caso, por exemplo, dos museus virtuais, para ilustrar isso. E o principal ato do museu, por assim dizer, é a musealização de algo, é a submissão de um objeto, material ou imaterial, à sua metodologia, aos seus processos. Sobre isso, o processo de musealização não consiste meramente na transferência de um objeto para os limites físicos no museu, como explica Zbigniew Stransky. Um objeto de museu não é somente um objeto em um museu. Por meio da mudança de contexto e do processo de seleção, de tesaurização e de apresentação, opera-se uma mudança do estatuto do objeto. E pensando nisso, pensando em qual é a relação e qual a definição que um museu pode ter e da atuação que um museu pode ter, eu sempre acho ilustrativa uma antiga provocação do Klaus Schreiner no MUOP, que é uma Museological Working Papers, é uma publicação bastante importante para a história do pensamento museológico, em que ele apontava que a instituição museu em si própria, ela não é nenhuma disciplina científica ou parte dela, mas uma necessária base institucional. Medicina não é ciência dos hospitais, nem a pedagogia é ciência das escolas. Então a museologia não pode ser a ciência dos museus. Museus são as bases institucionais de um complexo de diferentes disciplinas científicas, porém não são partes essenciais de ciências. Essa ideia, ela, para mim, é muito útil para a gente lembrar que o museu ele é apenas uma instituição de referência, sobretudo pensado na forma tradicional, ele é uma instituição de referência. O saber vai além dessa instituição e ele pode acontecer em diferentes espaços. E da mesma forma que a medicina pode acontecer fora de um ambiente chamado hospital, a pedagogia, esse aprendizado também pode acontecer fora da escola, do ambiente tradicional de escola. Uma distinção importante quando a gente pensa na definição original de museu como instituição é o que é essa ideia de instituição.
E sobre isso, o André Devalet e o François Marès também distinguem que, ao contrário do inglês, que não faz distinção precisa entre os termos instituição e estabelecimento, e que, de maneira geral, não distingue o seu uso nos diferentes contextos geográficos, estes não são sinônimos. O museu, como instituição, distingue-se do museu concebido como estabelecimento, lugar particular, concreto. Ou seja, o museu pode assumir diferentes formas. A ideia de museu é uma ideia muito mais ampla. Quando a gente pensa nas funções exercidas por um museu, a gente pode sintetizar essas funções de diversas maneiras. Uma delas seria pensar em alguns eixos de atuação sintetizados como preservação, pesquisa e comunicação. E aí dentro haveria conservação, documentação, educação, todas as diversas funções tradicionalmente citadas que um museu exerce. E é a partir desses três eixos que eu resolvi estruturar a forma como o trabalho é realizado na Câmara, nessa apresentação. Um pouco sobre o museu. O que é o Museu da Câmara? O Museu da Câmara ele existe desde 1998. E ele surgiu, ele é fruto da consolidação, de uma preocupação, de um pensamento com os objetos, com o patrimônio cultural da Câmara, com o que a instituição já possuía até então. Então, para salvaguardar esse patrimônio, foi pensado uma série de atividades, de medidas que poderiam ser tomadas. E esse processo culminou na criação do museu. O museu, que ele é um museu que possui um acervo hoje de pouco mais de 1.860 itens. Há itens de diversas tipologias e objetos de diferentes contextos. Nós temos obras de arte, máquinas de escrever, algumas ferramentas de maquinário de áreas, maquinário antigo de algumas áreas que tinham atuação na Câmara dos Deputados. Nós temos bens que são oriundos das sedes anteriores da Câmara dos Deputados, as sedes que a Câmara ocupou no Rio de Janeiro. E temos também presentes protocolares. É um acervo considerável de presentes protocolares. E um ponto também a se destacar é que na Câmara dos Deputados existe uma normativa que estabelece que os presentes recebidos em visitas oficiais, em ocasiões oficiais, por parte das autoridades principais da Câmara, eles devem ser submetidos ao museu, eles devem ser encaminhados ao museu. E é dessa maneira que o museu foi criando esse conjunto de bens, que está em constante expansão, de presentes protocolares, e que ajudam um pouco a contar também a história da Câmara, nesse aspecto protocolar, das visitas entre nações e entre diferentes instituições, tanto presentes externos, né, quanto presentes recebidos dentro do próprio país. Nós temos um conjunto de obras de arte que foram criadas ou compradas para a ambientação do Palácio do Congresso Nacional, nos primeiros anos da Câmara, e temos também um acervo artístico que está em constante crescimento, pois o museu ele faz parte do Centro Cultural, hoje em dia, desde 2012, e o Centro Cultural possui um edital de exposições anual, e como contrapartida dessas exposições, a instituição recebe obras dos artistas que lá expõem, o que faz com que o acervo da Câmara esteja em constante crescimento. O acervo da Câmara, e particularmente esse acervo de quadros, ele é utilizado também para compor áreas administrativas, ambiente de trabalho da Câmara, para ambientar ambiente de trabalho da Câmara, lideranças, comissões de trabalho, e ele também é utilizado para as nossas exposições, periodicamente. O museu, hoje em dia, ele não conta com uma área própria de exposição, mas salas de exposição permanente, e esse problema é contornado com a transformação de algumas áreas gerais e administrativas do Palácio, periodicamente em áreas expositivas, para dessa forma o museu poder mostrar um pouco do seu patrimônio, do seu acervo.
Aí tem uma pequena amostra de objetos que o museu possui, do acervo do museu, né? Obras de arte, vasos, presentes protocolares, mobiliário. O museu, ele também pensa como seu principal acervo, na verdade, o próprio Palácio do Congresso Nacional, em virtude de ser um palácio que contém bens integrados de grande valor artístico e cultural. O palácio ele foi pensado também em sua ambientação interna, houve um cuidado do próprio Niemeyer de seleção de obras, de obras e objetos imobiliários que deveriam compor os ambientes internos do palácio, e é um bem tombado. Então, nosso principal compromisso também é com a preservação desse bem em todas as suas dimensões. Então, é o próprio Palácio do Museu, que é o Palácio do Congresso Nacional, que é o nosso museu, que é o nosso acervo. Aí tem uma pequena amostra de estudos do Niemeyer para a ambientação do palácio. Nessa imagem, por exemplo, há uma amostra da integração entre arte e arquitetura com esse painel ao fundo do Arte Vulcão, que orna o Salão Verde, que é o principal salão da Câmara dos Deputados. Bem, e como que a gente realiza, como é o dia a dia desse trabalho na Câmara? Como são as nossas ferramentas de trabalho? Na dimensão da documentação e da pesquisa, desse eixo constante de atuação, nós lançamos mão de duas ferramentas. A nossa ferramenta principal é a base museu, que é uma base criada para nós inserirmos e gerirmos as informações museológicas do nosso acervo, termos um controle desse acervo. E as informações que estão contidas nessa base, elas não são totalmente criadas pelo museu. Porque há uma segunda base, que na verdade é a única base, por assim dizer, de dados da Câmara, que é o SIGMAS, é um sistema integrado de patrimônio que dá conta de absolutamente todos os itens da Câmara, todos os itens da Câmara que recebem uma plaquetinha de patrimônio, um código. E a nossa base ela também usa informações que estão no SIGMAS e vice-versa. Quando um bem entra na Câmara por parte de um processo no museu, quando foi uma doação de obra para o museu, foi uma doação espontânea ou é um presente protocolar, e nós produzimos um dossiê com informações dessa obra, submetemos esse dossiê para o Departamento de Patrimônio, que realiza as etapas do seu trabalho e cria o cadastro desse bem no SIGMAS, esse cadastro oficial para a Câmara, que todos os bens possuem. Nesse sistema SIGMAS, existe um diferencial para o museu, para os bens que possuem uma classificação como bens do museu. Essa classificação, atualmente, ela possui duas categorias que os bens podem receber, inclusive ao mesmo tempo ou em separado. É a categoria de peça de museu ou de obra de arte, ou de obra de arte. Essa categorização ela possui umas implicações administrativas importantes para a instituição. Então, um bem, quando ele tem essa categoria, quando ele é, portanto, o acervo museológico, que é como nós consideramos os nossos bens, são os bens que possuem essa categoria no SIGMAS também, ele, por exemplo, ele não deprecia, diferentemente dos bens comuns da Câmara dos Deputados, e ele não tem uma vida útil delimitada, própria, estabelecida. Essa vida útil ela é suspensa. Portanto, um bem, quando ele é um bem museológico, não se presume que ele vai sair da Câmara, vai ser descartado, vai sofrer algum outro tipo de procedimento. Ele é perene da instituição. Essa vida útil dele é suspensa. E esse cadastro ele vincula ao museu. Portanto, se esse bem precisa de alguma coisa, de alguma movimentação, se há algum problema administrativo com esse cadastro, o museu é acionado também para, em conjunto, oferecer uma solução, uma alternativa para esse problema. E há alguns destaques que podem ser feitos com relação ao nosso trabalho.
Não há um número próprio de patrimônio museológico nos bens da Câmara. Nós utilizamos o mesmo número que a Câmara como um todo, que o Departamento de Patrimônio como um todo, dá ao item, esse NRP, essa mesma plaqueta. Nós optamos por não afixar uma nova plaqueta, gerar uma nova informação para esse bem. O que nós fazemos é instrumentalizar essa categoria que a Câmara já trabalha. Então, na nossa base de dados do museu, esse código, que é um código do Sigmas, que é um código da Câmara como um todo, ela está lá referenciada, nós sabemos que qual bem nosso tem qual código, e o código para o museu, como sendo pensado de forma isolada, também é o mesmo código. Não há um livro de tombo específico também. E o nosso principal diferencial, por assim dizer, talvez seja o fato de que o acervo museológico da Câmara ele está em uso, em grande parte. Né? Tradicionalmente, se pensa um objeto museológico como um objeto que perde a sua função original e passa a integrar um novo contexto de forma ampla. Né? Ele fica lá numa sala de exposição, ou ele fica guardado para ser utilizado em casos específicos. E nós utilizamos essa categorização como acervo museológico como salvaguarda também de bens que não estão guardados, que não serão isolados. Eles vão manter a sua vida, o seu uso, só que esse uso ele é monitorado, caso aconteça, ele é catalogado, e caso aconteça, por exemplo, algum sinistro, alguma necessidade de restauração, de reparo, isso será feito com a anuência do museu, e dentro da própria instituição, a Câmara possui uma coordenação que é responsável também pela restauração de seus bens culturais, e esses bens museológicos são acompanhados por essa coordenação também. Então, talvez seja o nosso principal diferencial. E é fundamental porque nossas áreas de guarda elas são limitadas. Nós não possuímos, por exemplo, reserva técnica para guardar tudo que nós achamos que deve ser preservado como bens museológicos na Câmara dos Deputados, que possui uma grande extensão, todo o complexo avançado da Câmara. Então, é uma forma de nós garantirmos a preservação, que é o mais importante para a história do país, para a história da instituição, transformá-los em bens museológicos, e a gente mantém esse uso também como forma de permitir que o museu continue expandindo o seu acervo, expandindo os bens que estão protegidos, sem necessariamente precisar adquirir área útil de guarda, e reservando esse ato de manter os bens em guarda apenas para aqueles que realmente necessitam disso, sobretudo por questões de conservação, por questões de preservação. Então, sobretudo, bens muito antigos, os bens, por exemplo, originários do Palácio Tiradentes, que é a sede anterior da Câmara dos Deputados, que é um edifício, inclusive, que existe até hoje no Rio de Janeiro, esses bens eles não estão em uso, são bens mais antigos, esses bens estão todos acondicionados nas nossas reservas técnicas, eles só saem de lá para a realização de exposições. Nós podemos pedir ao Departamento de Patrimônio que transforme qualquer bem da Câmara em um bem museológico, né? Com base na pesquisa, com base nessa interpretação de que esse bem tem implicações culturais, a gente cria uma solicitação para o Departamento de Patrimônio. Essa solicitação, hoje em dia, como o museu também faz parte do Centro Cultural, o Centro Cultural possui uma comissão curadora, e uma das finalidades da comissão curadora é também normatizar o que entra e o que sai do acervo. Com a anuência dessa comissão curadora, a gente pede o tombamento desse bem, a classificação desse bem como bem museológico. Nós também, uma outra regra da instituição, que é uma regra geral e que nós seguimos, evidentemente, é a realização anual de um inventário. Então, todos os bens que nós possuímos, eles são inventariados anualmente, por ordem da Câmara. Quando há algum grande lote de bens a serem descartados, o museu também é chamado para olhar esses bens e verificar se há algum item que ele gostaria de transformar em bem museológico, se há algum item que ele gostaria de salvaguardar. A preservação dos bens, ela é feita
em parceria com a COBEC, que é a Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais, que é o órgão, inclusive, que também realiza a restauração, que eu mencionei anteriormente, né? A movimentação dos nossos bens, ela é feita por uma equipe terceirizada que é especializada nessa movimentação de bens museológicos, de bens culturais, de itens de museu, perdão. Nós realizamos também o empréstimo de obras do acervo para ambientação de áreas administrativas da casa. São bens específicos, em geral, são quadros, todos que têm condições de conservação boa, que podem ser movimentados, que podem ficar em outras áreas. Esses bens, através de uma solicitação por parte da área que assim deseja, podem ser instalados, podem ser colocados em diversos lugares da casa. Essa instalação é feita pela nossa equipe responsável, e esses bens são acompanhados ao longo do tempo. Nós colocamos essas informações nas nossas bases de dados, sobre que bem está em qual local, e, inclusive, nós transferimos a carga para essas áreas. A carga é a área que possui a responsabilidade por esse bem, né? A responsabilidade administrativa por esse bem. Então, quando um bem sai da reserva técnica para, por exemplo, ir para determinada área administrativa, eu transfiro esse bem da carga do museu para a carga dessa outra área, que passa a ser a responsável por ele. Qualquer coisa relativa a esse bem, essa área precisa comunicar ao museu, para o museu tomar qualquer atitude pertinente. O museu também ele é responsável pela ambientação do palácio, sobretudo das áreas nobres do palácio e da residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. Então, somos nós que fazemos a curadoria desses itens, decidimos em parceria que itens estarão onde, que é uma forma que nos ajuda, que é algo que nos ajuda a manter a qualidade dessa ambientação, respeitar questões de conservação e preservação, e também o próprio projeto original do palácio. Quando há o empréstimo de bens, a gente passa uma série de orientações para essas áreas que solicitaram esse empréstimo, e nós produzimos recentemente também até uma cartilha para ser distribuída para essas áreas. Então, aí um exemplo disso, a gente fica disponível junto com a nossa equipe para realizar qualquer movimentação necessária e dar qualquer tipo de orientação para garantir sempre a integridade desses bens, porque pode acontecer com frequência, vai acontecer um evento em determinado espaço, então vai haver uma concentração grande de pessoas, ou algum problema no ar-condicionado, uma questão de iluminação, qualquer tipo ou alguém esbarrou num quadro, qualquer tipo de ocorrência, nós estamos em stand-by para sermos acionados e para resolvermos essa pendência com rapidez, né? E caso aconteça algum tipo de sinistro que seja considerado de responsabilidade da pessoa detentora da carga, ela será responsabilizada por isso também, por esse ato. Então, essas são as dimensões, são exemplos de como acontece, de como se dá essa dimensão de documentação e de pesquisa constante do acervo. Eu falei um pouco menos da pesquisa. A pesquisa é um ato contínuo, né, de descoberta de informações de determinados bens e de um novo entendimento sobre o uso daquele item, por exemplo, ao longo do tempo na Câmara. E um outro eixo é o da comunicação. É como que esse patrimônio, como que esse acervo, ele é transmitido para a sociedade. A gente, periodicamente, realiza exposições com o acervo da Câmara. Várias obras do museu, e as suas principais obras, elas estão em áreas, nos grandes salões da Câmara ou no gabinete da presidência, e os grandes salões, por exemplo, eles fazem parte do roteiro de visitação institucional da Câmara. Essa visitação não é feita diretamente pelo museu, mas é feita por um outro órgão da Câmara, e eles falam das obras do museu, nós passamos conteúdo sobre essas obras do museu, nós temos alguns presentes protocolares, inclusive à mostra em vitrines em áreas que fazem parte desse circuito,
Portanto, os visitantes da Câmara dos Deputados, eles têm contato com as obras do museu, com o acervo do museu, com o trabalho do museu, mesmo sem saber, até talvez, que exista um museu da Câmara, já que não há um espaço específico chamado museu, mas eles podem ter o processo dispositivo de fruição cultural expositiva, ele acontece dessa mesma maneira. Nós também lançamos mão de algumas tecnologias para essa comunicação do nosso acervo. Uma delas é a criação de QR Codes nas nossas legendas. Então, as obras que estão em nos espaços públicos da casa, elas todas possuem legendas, e essas legendas elas contêm, além das informações tradicionais de uma legenda em museu, QR Codes que remetem a plataformas onde há mais informações dos artistas, da obra em questão. Em geral, é o site do Centro Cultural, que possui alguns itens do acervo e algumas biografias de artistas lá disponíveis, e há também a plataforma do Google, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Nesse processo de comunicação, a gente também está sempre criando publicações sobre a história do Palácio, sobre a história um pouco do nosso acervo, de objetos significativos do Palácio. E essas publicações são também, em alguns casos, utilizadas como presente protocolar por parte do presidente da Câmara e de algumas autoridades. Os nossos catálogos das exposições, as nossas criações gráficas com obras do acervo e de exposições, elas são todas também disponibilizadas no nosso site, para que possam ser acessadas por todo mundo. Um parceiro recente nesse nosso trabalho de comunicação é o Google, sobretudo através da plataforma Google Arts and Culture, onde o usuário ele pode ter acesso a uma parte do nosso acervo. Esse acervo tem, inclusive, ele pode ser utilizado em conjunto com uma série de ferramentas que essa plataforma permite, de gamificação, de realidade aumentada. Algumas obras foram capturadas pela supercâmera do Art Camera, o que garante um zoom imenso nas nossas obras. O usuário pode, portanto, ter acesso a detalhes da obra que ele jamais teria olhando a olho nu. E essa plataforma ela também permite uma visita virtual, tanto em realidade aumentada, em realidade virtual da Câmara, como um street view interno, por assim dizer. Então, o visitante ele anda pelo palácio e ele consegue, inclusive, ver onde que aquele item que ele viu lá, cadastrado como nosso acervo, lá na plataforma, como um item em determinada categoria, ele consegue ver onde que está esse item. Ele dá um link onde fisicamente há esse item, ele pode ter essa experiência de como seria olhar para esse item, olhar para esse quadro dentro daquele palácio, por exemplo. Bem, de uma forma geral, esse trabalho, essa atividade de museologia, essa atividade de preservação de bens culturais dentro de uma instituição, ela tem uma série de desafios. Dentro de uma instituição que não é um museu único exclusivamente, ela traz uma série de desafios. Então, algumas coisas que eu achei importante pontuar é que, primeiramente, é um trabalho coletivo. O museu sozinho certamente não conseguiria atingir os seus objetivos de preservação e de comunicação desse patrimônio, sobretudo na questão de pesquisa e de identificação desses itens. Então, a gente conta com a sensibilidade de diversas áreas da Câmara, que já sabem como é o nosso trabalho, já conhecem como é o processo de trabalho, dão até mesmo dicas, olha, lá em determinada área tem uma poltrona que eu acho que é bastante diferente das outras, ela provavelmente tem um valor cultural, tem um valor design, vocês não querem dar uma olhada lá não, para ver se aquilo deve ser uma peça de museu. Então, é um trabalho coletivo e que ele se consolidou e vem se consolidando gradativamente. Não foi do dia para a noite que o museu conseguiu essas ferramentas administrativas para poder efetuar o seu trabalho. Ele foi feito ao longo do tempo e, sobretudo, é tributário. Essas ferramentas que eu hoje tenho em mãos, eu devo atribuir isso ao trabalho que foi realizado antes de mim, pelos gestores anteriores a mim, e pelas áreas da Câmara como um todo.
esse trabalho ele exige constantemente uma adaptação às normas da Câmara, às ferramentas da Câmara. Então, constantemente eu tenho que lançar mão do meu conhecimento, do meu aprendizado como museólogo e dos livros e técnicas e normas que foram criados e ensinados para mim com base, sobretudo, em um contexto, né, pensado para museus, pensado para galerias, e tento adequar isso a como que eu posso realizar da melhor forma possível esse trabalho museológico numa outra instituição que me exige outras regras. Então, o plano museológico, por exemplo, quando a gente desenvolveu esse plano museológico na Câmara, ele necessitou de uma longa conversa, por exemplo, com a parte jurídica da Câmara, que fez uma série de apontamentos para adaptar a forma como aquele plano tinha sido criado e redigido, tendo sido pensado, sobretudo com base em planos de outros museus e de outros formatos clássicos, como aquilo deveria se submeter às normativas da Câmara como um todo. E isso é o que acontece em todas as outras instituições, com certeza. Então, o objetivo primordial do nosso trabalho, ele é assegurar a preservação desse bem, a comunicação desse patrimônio cultural para a sociedade, para as gerações futuras e para a própria Câmara de Deputados, a sensibilizar a todos sobre esses bens. A gente, inclusive, está falando, no nosso caso, de um ambiente que possui uma circulação imensa de pessoas, é certamente o edifício mais frequentado de Brasília, uma circulação muito grande de pessoas, um complexo muito grande, e o nosso papel primordial é assegurar a preservação e a comunicação desses bens. E, então, essas ferramentas foram sendo criadas e pensadas e são aprimoradas constantemente, tendo esse horizonte sempre. Esse exemplo que eu ofereço aqui da Câmara, ele certamente não é único. Há outras instituições que também têm preocupações com o seu legado cultural e que criaram com seu patrimônio cultural e que, de alguma forma, tentam criar ferramentas para aprimorar essa gestão cultural nessas instituições, mas ele certamente pode servir de ajuda e de referência para outras instituições também, no Brasil inteiro, e, sobretudo, em Brasília, onde os espaços, os palácios, as instituições, elas foram criadas com um cuidado muito apurado de criação, não apenas criação de um simples edifício de trabalho, mas sim criação de um espaço pensado artisticamente, pensado num contexto de uma nova arte, de uma nova cidade, de um novo urbanismo, e de um espaço que seria vitrine para o que havia de melhor de criação na mentalidade artística brasileira, na fatura artística brasileira e também internacional. Parte do nosso acervo de mobiliário, por exemplo, são clássicos de design do século XX. Eu não trabalho sozinho, não poderia jamais conseguir produzir nada sozinho. A equipe do museu, o núcleo de museu, ele conta com 4 servidores, que é a Cláudia Nunes Guimarães, a Luciana Scanapeco Queiroz, eu e o Wesley Vasconcelos Gomes. O Wesley, inclusive, foi o chefe que me precedeu como chefe do museu, foi uma pessoa que participou de toda a criação dessas ferramentas das quais a gente hoje usufrui. E quem tiver dúvidas, comentários, pode entrar em contato conosco nesses endereços de e-mail aí, o meu pessoal, marcelosouza@câmara.leg.br, e o e-mail do museu, museu.cultural@câmara.leg.br. Essas são as referências que a gente utilizou ali, caso alguém tenha ficado curioso com relação a essas publicações. E meu muito obrigado pela atenção.